atada, que não consegue dar o passo. Quando dá o passo, ela não consegue ir mais adiante, porque está presa, amordaçada. Ela sabe que tem a vida de Cristo dentro dela, mas há um conflito interior no coração dela, onde ela acaba fazendo o erro e perguntando: por que eu fiz isso? Por que isso me aconteceu? Porque na verdade existe dentro de nós um conflito interior. Que esse conflito interior, tem muita gente que se converte, dá uma passadinha dentro da igreja, descobre algumas coisas e depois não consegue viver a vida plena de Cristo Jesus, e depois fazem assim: tchau. Quando você descobre, a pessoa está morta espiritualmente. Algumas que eu conheci regressam para o espiritismo, outros regressam para o mundão. Mas eu quero incentivar vocês nessa noite, em nome de Jesus. Mais uma vez, você vai dizer para o teu irmão: aquele que começou esta boa obra, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Olha lá, estou plenamente certo. Dá uma continuidade aí nesse vídeo. Agora sim, Hebreus 12, 1, 2. Vamos dar uma lida aí? Dá para a gente perceber? Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Esse primeiro pontinho aqui que eu queria comentar com vocês, dá uma continuidade. Aqui ó, retirar, já vimos, continua com o vídeo. Aí nós vamos entendendo algumas coisinhas, fica aí, tá bom? Nós vamos entendendo que esta obra do Senhor é algo que vai depender de você. Isso não é força. Repita o que eu disse. Isso não é força, não é violência, e não é com ironia, e não é com pregação, como diz o outro, né? Encomendada para tal pessoa. Não é isso não. Esta obra vai depender de mim e de você e de mim, porque é uma decisão pessoal. Ok? É uma decisão pessoal. Então observe bem aqui você aí, ó. Diga comigo: eu tenho a minha posição em Cristo Jesus. Agora eu vou fazer desta posição a minha experiência. Eu tenho que experimentar a nova vida que Deus me deu. Deus não deu uma vidinha para nós, Deus deu a vida dele. Era a vida do seu filho Jesus. Glória a Deus por isso. Agora, a vida dele tem que ser vivida por decisão e não por emoção. Que aí é onde entra o conflito. Muita gente serve a Jesus por emoção, apoiada na fé de um e de outro, mas ela mesma não tem convicção do que ela tem em Cristo Jesus. Agora você pode dizer assim: eu tenho uma posição. Agora repita, qual é a posição que você tem?
Qual é a posição que você tem? Nós repetimos aqui. A minha posição, eu estou em Cristo. Repete para o seu irmão, você está em Cristo. Agora olha só, tem um outro braço, que é a experiência com Cristo. Eu tenho uma posição em Cristo e faço dessa minha posição a minha experiência com Cristo. Ok? Está dando para compreender? Essas lutas interiores podem ter tanto suas raízes no fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, em 1 Pedro 1,18, como na prática do pecado em que vivemos, 1 Pedro 1,14. Andamos tanto tempo no princípio de uma vida independente e rebelde a Deus, tendo tantas marcas do passado de pecados que precisamos ser transformados pela nova vida em Cristo Jesus, trazendo-nos completa libertação. E eu quero profetizar nesta noite em nome do Senhor Jesus, viu? Muitos irmãos, pessoas que foram cheias do Espírito Santo de Deus, elas se pegam com pensamentos estáticos, firmes. Ela não sabe por que tem certos pensamentos, ela não sabe por que tem essas lutas interiores, desejos que ela não busca, mas que vêm, e ela não sabe como lidar com esses desejos, e ela não sabe como desenvolver a libertação dela, se ela já tem uma posição. Qual é a nossa posição? Irmão, se você compreender isso, glória a Jesus. A sua posição é em Cristo. Efésios 1,3 diz que em Cristo Jesus, nele nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nos lugares só celestiais? Aí, coloca a preposição aí, em Cristo, região celestial, acima das potestades, e em Cristo Jesus. O que você e eu temos que fazer? Dar um salto até a região celestial, nos assentar na nossa posição, que é em Cristo Jesus, e fazer desta posição a nossa experiência. Experimente nesta noite a nova vida que Jesus tem para você. Pare de receber surras. Não seja mais surrado pelo diabo, por Satanás. E nós vamos descobrir como é que essas surras elas aparecem, como que elas vêm, como é que elas nos arreiam. Pessoas que não conseguem viver uma vida em paz. Então aqui nós vamos vendo que existe uma posição que você tem que ter, e você tem que chamar essa posição de sua experiência com Cristo Jesus. Uma outra ilustração que nós podemos fazer agora é em Lázaro, João 11, versículo 39. Uma ilustração sobre esta nova vida liberta é a ressurreição de Lázaro. Assim como ele recebeu a vida da ressurreição e foi liberto da velha vida de morte, também aconteceu conosco. E eu queria perguntar para você: quantos aqui têm dúvida da salvação em Deus? Tem dúvida? Então, essa ilustração que nós estamos trazendo aqui é exatamente para dizer que Jesus chamou Lázaro para fora, atado, com faixas. Embora ele tivesse a vida da ressurreição saído para fora, porque Jesus chamou o seu nome, ele precisou sair para fora, mas ainda estava com ataduras, amarrados,
É possível que mesmo com esta vida liberta que você diga que tenha, você ainda tenha ataduras, ligaduras, que impedem de você ser completamente solto. Tá? Lázaro está ressuscitado e está falando. Ele se comunicou comigo agora mesmo. Só que, irmãos, preste atenção. No versículo 39, diz que nós também estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida. Quantos têm a vida de Cristo Jesus? Opa, peraí, só um pouquinho. Quantos aqui têm a vida de Cristo Jesus? Por fé receba isso nessa noite, em nome de Jesus. Vida de Cristo Jesus. Isso não é emoção não, irmão. Não estou trabalhando com vocês na emoção não, viu? Mexendo com vocês não. É uma realidade de Deus. Eu quero saber se vocês realmente têm vida. A vida de Deus. 2, no versículo 43, o Senhor chamou Lázaro pelo seu nome, e Ele também nos chama pelo nome. 3, o Senhor chamou Lázaro para fora do túmulo, e ele saiu. Nós também, tão logo recebemos a vida do Senhor, nós saímos para fora deste mundo perdido, maligno. Só uma perguntinha básica: quantos que retrocedem porque têm vontade de voltar para o mundo, de praticar as coisas do mundo, principalmente quando chega a festa festiva da carne de fevereiro? Pois não tem controle, acaba cedendo. Nós conhecemos uma pessoa que ela não consegue ter firmeza nessa época. Ela vai, bem depois, quando chega essa época, ela se descamba. Não tem força, aí acaba saindo, depois volta chorando, arrependido e quer. Um detalhezinho para nós entendermos é que mesmo que Lázaro tivesse a vida da ressurreição, ele ainda tinha ataduras. Nós também, mesmo que tenhamos a vida da ressurreição, podemos ainda ter ataduras, isto é, amarras, cadeias, conflitos, complexos, traumas. Tá? E eu coloquei aqui uma descrição minha: a nossa total libertação inicia com a minha posição em Cristo Jesus. 4 pessoas disseram amém. Então repito o que eu disse: a minha total libertação inicia quando eu tomo a minha posição em Cristo Jesus. Cristo é meu e eu sou dele. Essa é a minha posição. Agora eu vou fazer desta posição a minha experiência diária. O Senhor nos diz para lá, não diz para lá se desamarrar sozinho, mas Ele chama as pessoas para ajudá-lo. Nós também precisamos dos irmãos para nos ajudar nessa desamarração. Lázaro consegue se desamarrar sozinho? Cadê os irmãos para desamarrar esse irmão? Cadê os irmãos? Ódio, conflito, desamarra primeiramente a mente, as cadeias da mente, vai desamarrando. Confusão de mente. Sabe, tem pessoas que não conseguem caminhar porque tem confusão na sua mente. A mente está entenebrecida, na escuridão, não consegue compreender a palavra, não consegue compreender a posição que ele tomou. Ele está sendo solto, ele já começou a respirar, a mente dele já está livre, mas ainda existe ainda faixas no corpo que precisa ser desatada, complexos inferiores, que precisa da ajuda de alguém que se humilhe, vá até lá embaixo, desamarre. Pessoas que queiram pagar o preço, pessoas que queiram cuidar de vidas, pessoas que queiram realmente conduzir outras vidas para o reino de Deus. Estou livre! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!
Eu estou livre. Pode levantar um pouquinho e dizer: eu estou livre, meu irmão. Dá um abraço no teu irmão e diz: eu estou livre. Livre, livre. Aleluia. Receba a liberdade do Senhor nesta noite. Receba a liberdade de Jesus nesta noite. Seja um homem ou uma mulher livre, seja um jovem livre. Aleluia. Livre, livre. Completamente livre, nenhuma amarra. Livre para andar, correr, saltar de alegria. Aleluia. Glória a Jesus. Que bênção, meu irmão, que bênção, viu? Livre aí? Livre ou não? Aí esse lado, livre? Livre. O meu aqui está livre? E esse lado aqui, livre? Livre pelo poder do nome de Jesus. Livre pelo sangue de Jesus. Hoje eu estou livre pelo sangue de Jesus. Não foi com prata e nem ouro que nós fomos salvos deste mundo perdido, mas foi com a preciosa palavra de Deus e pelo seu precioso sangue, o sangue de Cristo Jesus. Sinta-se nesta noite livre, liberto. Quais são as duas coisas? Quais são as duas coisas que você precisa fazer? Definir o quê? Definir também a sua, vamos lá, experiência. Duas coisinhas você tem que fazer: se posicionar e experimentar. Quando eu me posiciono, a minha salvação fica completa. Satanás pode fazer careta, pode o inferno trazer uma mensagem para mim, eu posso ouvir essa mensagem do diabo, via internet, telefone, outros tipos de meios, outros tipos de rede, e eu vou dizer para Satanás: eu estou livre, não vou cair na sua, você é mentiroso. Você começa a viver a vida com liberdade, você experimenta as coisas boas. Sabe, irmãos, que tem gente presa dentro do convívio da igreja? É lamentável dizer isso, mas é uma realidade. Existem pessoas que estão presas dentro da igreja porque alguém passou por ela e não lhe cumprimentou com boa noite, ou bom dia, paz do Senhor, como você está lindo. Você talvez estava tão consciente, não ignorou aquele irmão, mas ele estava cheio, estava chapado lá dentro, e ele automaticamente se sentiu retraído, ressentido. E uma pessoa ressentida é uma pessoa amarga. Uma pessoa amarga